Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E o tema do devocional de hoje é: devemos estar contentes em qualquer situação. E o versículo base para isso se encontra a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, onde o texto diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, quando ele envia essa carta aos Filipenses, é para agradecer. É uma carta de agradecimento. É claro, no capítulo 4 fica bem exposto isso, de agradecimento pela generosidade dos irmãos em Filipos, dos filipenses, onde enviaram recursos para Paulo, pois se encontrava numa difícil situação. E esse recurso chega através de um servo chamado Epafrodito. E Paulo escreve essa carta, com alegria no coração, falando sobre as coisas de Deus, sobre o amor de Cristo e falando sobre estar sempre contente, sempre feliz. É em cima desse contexto que Paulo se encontra. Paulo cita nos versículos anteriores do 13 que ele sentia fome, frio, que ele estava passando por várias dificuldades, pois ele se encontrava preso, não tinha recurso nenhum. E lembrando que quando Paulo estava preso, ele tinha que arcar com todas as suas despesas e detalhe, há uma tradição que diz que ele tinha que pagar o soldado que o vigiava. Então Paulo não tinha recurso nenhum, ele estava numa situação completamente difícil. Só que Paulo fala, eu vou ler o versículo 12, que fala assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós devemos sempre estar contente em qualquer situação. Independente do que nós estamos passando ou vamos passar, do que nós estamos enfrentando, nós devemos sempre estar contente, porque nele nós podemos tudo. Às vezes nós vemos muito esse versículo sendo tirado de contexto. Porque eu quero fazer tal coisa, eu desejo fazer tal coisa, o desejo do meu coração é isso, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Só que o contexto que Paulo está dizendo não é um contexto favorável. Paulo enfrentava dificuldades. Paulo estava além de estar preso, ele estava passando por necessidade, fome, frio, uma situação que às vezes nós nem imaginamos o que é passar. Hoje, mas também sabemos que tem irmãos em outros lugares, até em regiões do Brasil, que passam por essas situações. Fora do Brasil, nós vemos o que está acontecendo na Nigéria, nós vemos o que está acontecendo nesses países onde o cristianismo é mal visto. Eles passam coisas piores que isso. E quando você olha para um crente desse, um cristão que passa por essas necessidades, nós vemos a alegria de servir ao Senhor. Por quê? Porque eles sabem que em Deus tudo eles podem. Então, independente da circunstância que estejam passando, seja fome, frio, perseguição, a alegria está estampada, a felicidade está estampado no rosto dessas pessoas, porque sabe que estão com Deus. Isso é confiar no Senhor, isso é ter fé no Senhor. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: independente
do que nós passamos ou deixamos de passar, se alegrem, estejam contentes, porque todas as coisas, seja elas boas ou ruins, nós podemos, porque nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o tudo aqui está ligado ao que ele trouxe um pouco mais atrás, que é contente. Tudo, independente da circunstância, tudo, dependente da circunstância, boa ou ruim, fome ou fartura, tudo eu estou contente. Em tudo estou contente. A própria carta, se eu não me engano, em Filipenses, fala em tudo dei graças. E Paulo nos ensina isso muito bem. Em tudo dá graças, em tudo está contente. Por quê? Porque é naquele que me fortalece. E pode nos faltar tudo. Pode nos faltar comida, roupa, dinheiro, mas o que nos pode faltar é a fé que nos fortalece. O que não nos pode faltar é Cristo, nosso Salvador. Isso nunca pode faltar. E se nós temos essa fé em Jesus Cristo, se nós temos Jesus Cristo ao nosso lado, independente que esteja faltando tudo, mas se nós temos Cristo, nós temos tudo que nós precisamos, nós podemos perder todas as coisas materiais. O que nós não podemos perder é a fé em Jesus Cristo, o único caminho que nos conduz à salvação. Então, independente, o que Paulo está dizendo, independente da maneira que eu esteja vivendo, da maneira que eu esteja, a maneira que eu esteja passando, a circunstância que eu esteja passando, em tudo posso naquele que é Jesus Cristo, que me fortalece. Então, meu irmão e minha irmã, reflita hoje nessa mensagem. Procure estar sempre contente em qualquer situação, porque é Ele que te fortalece. E se é Ele que te fortalece, você pode tudo. Você pode passar por todas as situações, porque Ele te fortalece. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te entregamos nas tuas mãos, Senhor, os nossos irmãos na África, que estão sendo perseguidos ali na Nigéria, que estão sendo perseguidos, estão sendo mortos porque te servem e não negam o teu nome, não negam esse evangelho. Estão dando a sua vida como mártires, como testemunhas de Cristo. Pai, que o Senhor possa abençoar eles com força, fortalecendo eles nesse momento tão difícil, que o Senhor possa ser aquele que os fortalece. Pai, te pedimos aqui também, Senhor, independente da circunstância que nós estamos passando, enfermidade financeira, doença mental, seja lá qual for, Pai, que em tudo o Senhor sempre nos fortaleça. Nos traz, Senhor, mais e mais fé. Nos ajude em tudo, Pai. É isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.